a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Off-season de NBA, né? Rolando várias trocas, várias coisas. A gente falou de draft, falou de free agency, vai ter muita coisa pra gente falar, mas essa semana não poderíamos não falar de All-Star da WNBA. E já já a gente vai entender como é que vai funcionar, ou melhor, como diz a Agatha, é um All-Star com 100 All-Stars. Agatha Máximo, muito boa noite, nossa especialista comentarista de WNBA, diga-se de passagem. Como é que a senhora está? E antes de a gente entrar aqui no tema, falar um pouquinho como vai funcionar, né, esse All-Star que acontece nesse fim de semana, e tem muita gente de fora, inclusive. A senhora recebeu um presente ontem, né? Mais precisamente, ó, a gente tá gravando dia 17, na quinta-feira. A senhora recebeu um presente e conta pra galera. Pra quem ainda não viu, corre lá no Instagram do NBA das Minas. Mas dá um spoiler, Agatha. Pois é, Drica. Cheguei aqui ontem, depois do jogo que eu fiz de Liberty e Fever, em que Caitlin Clark não participou. Falaremos disso em breve. E aí tinha uma caixona da Under Armour com o novo Curry 12, que é inspirado na Bay Area, né? Inspirado tanto em São Francisco quanto em Oakland. E é absurdo, é absurdo. Quem não viu, corre lá no Instagram do NBA das Minas, porque eu fiz um videozinho no máximo das minhas capacidades, né, Drica? Pra mostrar o tênis, que é maravilhoso. E cada hora que eu olho pra ele, eu vejo mais um detalhe. Inclusive, agora na língua do tênis, está escrito... o design foi feito para o melhor arremessador de todos os tempos. Muito foda. E aí tem um velcro em cima também, um medalhão que tem ali na língua que você tira e tem um thank you dele. É muito brabo, é muito foda. Vai rolar alguns eventos da Under Armour no Brasil, em Curitiba, no Rio Aqui e em São pertinho. Paulo. Pois é, falaremos em breve. E se tudo der certo, estaremos em todos esses eventos, né, Drica? Pra prestigiar a Under Armour. E o tênis do Curry, que eu tenho usado muito, né? Não esse, mas eu tenho um outro. E é o tênis que eu tenho usado pra jogar basquete. Então eu fiquei muito feliz, porque eu já tava querendo mais um Under Armour. Tenho gostado bastante. E você, se está em dúvida, dá uma pesquisada nesse Curry 12, porque ele é bem absurdo. Lindíssimo, realmente belíssimo. Vou dizer que o detalhe, assim, né? Olhando pelo vídeo que eu mais curti, foi o nome, né? Embaixo, na sola, tem o nome dos filhos, da Ashe, enfim. Acho. É muito legal, né? Esses dias a gente trouxe, falou e viu muito do SGA, né? Lançando as colorways do tênis dele em homenagem ao filho e à esposa. Eu acho muito legal quando isso fica muito evidente, né? O meu querido Tatum sempre escreve, né, o nome do Dulce e agora do Dylan no tênis, então eu acho muito bacana quando as pessoas que de fato são a base desses jogadores são sempre lembradas, e eu achei muito foda ter assim o nome cravado ali embaixo na sola de todos eles, dos filhos e da esposa do Curry. Mas corre lá no Instagram do NBA das Minas. A Agatha tá se fazendo de rogada aí, porque o vídeo ficou bem legal, tá? Ela tá bem influencer aí, agora foi pra Oklahoma, fez vários conteúdos, agora, ó, a bichinha vai voar aí nos conteúdos em vídeo. Mas, Agatha, vamos lá, porque temos All-Star da WNBA nesse sábado, né, dia 19, a partir das 8h30 no horário aqui de Brasília. Nós teremos aí, né, o All-Star que acontece em Indianápolis, casa do Indiana Fever. E aí eu já vou começar por aí, Agatha, antes de a gente trazer quais são os times. Indiana Fever, Caitlin Clark, você acabou de dar aí, né, um gostinho, né, que é a Caitlin Clark aí nesse jogo de ontem que você fez, né. Ela não vai jogar, né, ela é capitã de um dos times, mas o que aconteceu com Caitlin Clark, a começar aí pela ausência da grande estrela nesse All-Star? Quando eu dei a sugestão da gente fazer esse tema de episódio, né, Drica? As coisas estavam muito diferentes do que elas estão agora. Ia ser um episódio muito focada... Olha lá, fala dela.
Todo episódio, não importa em qual hora a gente grava, porque assim, às vezes a gente grava às 4, às 5, às 6, tudo depende da nossa agenda, que é um pouquinho corrida. Mas não importa que hora a gente grave, sempre cai comida do gato nesse horário. Acontece. Meus gatos estão bem alimentados. Dá pra perceber pelo tamanho do Augusto, né? O pobre, coitado. Tá tudo certo. Só a Elfie veio comer. Mas enfim. Pensei que o tema ia ser um pouco diferente, mais em tom de celebração do momento da W e de festa e de poder ver também todas essas jogadoras juntas. E se transformou muito rápido em uma vitrine para tudo que está acontecendo de errado ainda na WNBA, né? Eu assisto WNBA há muito tempo, esse ano estou muito feliz e tem sido muito legal fazer os jogos lá no GOAT. Só que essa crescente absoluta e bombástica da WNBA ofuscou muitos problemas das jogadoras, né? Questões que existem há tempos e que são tratadas, mas que ficaram bastante por baixo dos panos nessas últimas temporadas, justamente por causa desse holofote crescente. E, por óbvio, que as lesões têm sido um dos grandes problemas. A gente pode fazer até um paralelo com a NBA e aí tentar entender o porquê isso está acontecendo. Mas eu acho que dentro desses paralelos a gente não pode descartar, óbvio, o desgaste físico na temporada. Se a gente olha para a temporada da W até agora, 2025, a gente teve um aumento significativo. Até o dia 24 de junho, não estou nem contabilizando, faz quase um mês atrás, tem muito mais lesão para contabilizar, haviam 105 lesões, né, com um quarto da temporada completa. Se a gente compara com 204 lesões na temporada inteira de 2024 e 175 lesões em 2023. Tá todo mundo um pouco preocupado com o que está acontecendo e 3 das 5 titulares do time da Caitlin Clark, em algum momento nessa semana, ficaram de fora. A própria Caitlin Clark, que sofreu outra lesão na virilha, ela já tinha sofrido uma lesão na virilha esquerda que deixou ela de fora por vários jogos. A própria Commissioner's Cup, o final da Commissioner's Cup, ela não joga. O Fever venceu, inclusive o Lynx, mas a Caitlin Clark não pôde estar presente. E isso tem afetado diretamente o desempenho dela na competição. No geral, para vocês terem uma ideia, uma jogadora como a Caitlin Clark, que a gente vê muitos highlights, só tem 2 bolas de 3 fora de casa na temporada. Ela não consegue ter um ritmo de jogo porque as lesões estão, de fato, prejudicando o que ela faz nesse ano. E aí agora ela lesionou a virilha, a outra, a direita, saindo de um jogo contra o Connecticut Sun, que já estava praticamente ganho, era um final de partida e ela se lesionou. Não participa do All-Star Game como, inclusive, capitã do time e também não participa do 3-Point Contest, que é o torneio de 3 pontos, né? Ainda não foi anunciada quem entra no lugar dela, se eu não me engano. Na semana passada também, a A'ja Wilson teve um entorse no punho, mas ela retornou, jogou muito bem, inclusive, ontem. E a Satou Sabally, que foi oficialmente cortada por um problema no tornozelo, ela já não joga faz mais de uma semana. Ela deu uma entrevista, falou que, infelizmente, o corpo dela precisa de mais tempo para se recuperar. E pelo time da Napheesa Collier, a Rhyne Howard não joga, tá com o joelho lesionado, e a Angel Reese ficou fora, inclusive tinha perdido um jogo. Não jogou a última partida de ontem, em que o Chicago Sky também tomou um grande apavoro. Foram 40 pontos aí de diferença na partida. E a Satou Sabally falou um pouco mais sobre essa programação da liga. Ela falou que a Cathy Engelbert, que é a comissária, né, o Adam Silver da WNBA, adicionou muitos jogos e para elas, como jogadoras, a recuperação é muito importante. Em vários momentos da temporada, Drica, as jogadoras têm um jogo a cada 2 dias. A última run do Mercury foram 9 jogos em 18 dias. Literalmente jogo dia sim, dia não, né? Exato, e assim, aí você adiciona viagem de avião, que é desgastante, dormir em hotel, todo o ritmo de recuperação. E antes eram 32 jogos na temporada regular, agora são 44 jogos, mas não houve uma extensão de calendário. Ninguém se preocupou em aumentar 10 dias de temporada, 15 dias de temporada,
com 12 jogos a mais, né? E aí você tem períodos de alta intensidade seguidos por alguns descansos também que prejudica, né? Do nada a liga para mais uma semana, depois de você ter jogado 18 dias seguidos. Então, é um cronograma esmagador, eu diria, um calendário que foi mantido sem aumento de data, e as jogadoras e as equipes têm falado muito sobre essa questão. A Stephanie White, que é a técnica do Fever, também criticou a arbitragem. E aí, falando disso, porque entramos numa coisa mais Caitlin Clark aqui. Ame ou odeie, goste ou desgoste da Caitlin Clark, do estilo de jogo dela, da forma como ela responde às provocações e da forma como ela fala com os árbitros, algumas coisas são fatos, né? Quando a gente olha para a história, independem de tudo isso. A primeira delas é que Caitlin Clark é a jogadora mais midiática da liga atualmente. E assim, por muito, não dá nem para comparar com o segundo lugar, porque não existe. Por mais que existam excelentes jogadoras, inclusive jogadoras que hoje são melhores e mais experientes que elas, por enfim, já estarem mais tempo na liga e tudo mais. É um teto absurdo, é a jogadora mais midiática. É uma jogadora que tem ficado muito estressada com os árbitros em situações pontuais, mas também é uma jogadora que recebe um contato mais físico do que a maioria das outras jogadoras. E se essas lesões da Caitlin Clark são resultantes desse contato excessivo nela, eu não posso falar com certeza, porque eu acho que algumas dessas lesões, inclusive, acontecem sem um choque muito forte, sabe? Mas outras, sinceramente, podem prejudicar a Caitlin Clark. E aí, a Stephanie White falou que a arbitragem tem muito a ver com o quanto de contato é permitido sem ser marcado. A própria Becky Hammon falou que a WNBA está virando rugby. E são dois fatores muito importantes, especialmente quando você está falando do rosto da liga. Hoje a gente discute, às vezes, na NBA, quem vai ser o próximo rosto da NBA, né? É o Shai, é o Tatum, é qualquer um que seja. Mas eu acho que a gente também tem muita humildade para reconhecer que ninguém vai ter o nível de mídia que Jordan e LeBron tiveram. Uma coisa é você ser o novo rosto da liga, porque os outros se aposentaram. Outra coisa é você ser, de fato, a pessoa mais midiática do planeta aonde você joga. E é isso que acontece com Caitlin Clark. Tanto a comissária quanto a liga como um todo, e especialmente o Fever, precisam tomar muito cuidado com a saúde da Caitlin Clark. Porque agora a gente tem um All-Star Game em Indiana com a capitã e jogadora mais importante da WNBA hoje em termos de dinheiro, de receita, de atenção, não jogando. Não jogando por uma lesão que, apesar de ser do outro lado, é recorrente e que muito provavelmente também é proveniente desse excesso de jogos, né, Drica? A gente fica nessa dicotomia de curtir o All-Star Game e ao mesmo tempo entender que essas questões existem, né? Exatamente. E é sempre uma discussão, né, Agatha? A gente viu isso na NBA, a gente vê na WNBA, a questão da sobrecarga, se já é grande na NBA e na W, é maior ainda. A Agatha acabou de trazer aí um dado, que é praticamente um jogo um dia sim, um dia não. E falando em NBA, posso abrir um parênteses, Agatha? Aqui, no nosso tema? À vontade. Abrir um parênteses, porque nesse momento, nossa amiga Nelly deve estar surtando, porque o Shams acabou de soltar que Damian Lillard está voltando para casa. Fechou um acordo com o Portland Trail Blazers por 3 anos, 42 milhões, está voltando. E esse acordo aí, que deve ser finalizado nos próximos dias, ele vai ter uma player option em 2027 e 2028. E aí ele trouxe também os valores, aí ele vai ter um salário fixo, tá? O Damian Lillard, de 70 milhões nessa temporada 25-26, somando o acordo, né, do Milwaukee, que dispensou o rapaz, e de Portland, e um salário de 141 milhões nos próximos 2 anos antes dessa player option. Então, Nelly, nesse momento, está arrancando os cabelos, porque ela vai ter Drew Holiday, se não rolar mais nenhuma troca lá, né? E vai ter o amado, idolatrado dela, Damian Lillard, em Portland. Você esperava isso, Agatha? Rapidamente aqui, fazendo esse nosso parênteses. Não, baita notícia. Até mandei mensagem pra Nelly agora. Seja feliz. Não esperava, mas assim... Sabe aquele não esperava, mas esperava que um dia acontecesse?
Tal qual a gente fica brincando de Russell Westbrook voltar para Oklahoma, né? Acho que o Lillard tinha um pouco desse sentimento também e apareceu a oportunidade. E ainda vai ganhar um saláriozinho bacana, né? Exatamente. E assim, né? é, Muitas coisas rolaram, né? Desde a dispensa dele em Milwaukee. Inclusive, muita gente colocava ele no Celtics porque falava-se que ele queria uma organização séria para se recuperar e tudo mais. E a gente sabe que, né, goste ou não, como a Agatha falou da Caitlin Clark, goste ou não, o Celtics é uma das franquias mais organizadas da NBA. Mas também muito se falava que ele queria se sentir em casa. E teve toda a questão da família, né? De ficar longe dos filhos, aquela coisa toda. Portland ama ele, é a casa dele, ele vai ter tempo para se recuperar. Então, assim, acho que ficou bom para todos os lados aí. Ele vai ganhar um rio de dinheiro, né? Porque já ia ganhar do que ele tinha com o Milwaukee. Vai ganhar mais o salário com o Portland, estará em casa, a torcida ama ele. Enfim, acho que é o final aí muito bacana, né? Embora eu também não ia reclamar se ele desembarcasse em Boston lá para a temporada 26-27. Mas enfim, o homem está de volta em casa e a Nelly deve estar. Nem respondeu tua mensagem ainda ali no grupo, né? Porque deve estar gritando pela janela de felicidade essas horas. Mas voltando ao tema, Agatha, você falou sobre a questão das lesões, né? Que ela acaba ofuscando um pouco, né, o All-Star Game, acaba ofuscando, como muita gente falou com relação aos playoffs da NBA, que muita gente se machucou, e aí suscitou-se, né, toda uma discussão. Inclusive, você que está nos ouvindo agora, se voltar uns 2, 3 episódios atrás, a Agatha trouxe, inclusive, né, a informação de que a NBA está estudando, né, a relação, especialmente das lesões de tendão de Aquiles com relação à sobrecarga de jogos, enfim. O próprio Adam Silver disse que não tem relação. Tá bom, então, né? Vamos fingir que a gente acredita, mas que estão empenhados em entender o que pode ser feito, né? Algum mecanismo para tentar minimizar os impactos. Isso acontece também na WNBA. E, Agatha, não é só a Caitlin Clark que está fora, né? Com essas ausências, como que você enxerga o All-Star da WNBA? Na NBA, a gente já falou aqui 1000 vezes que a gente pouco assiste, né? Enfim, porque perdeu um pouquinho do brilho aí nos últimos anos e tudo mais, inclusive por lesões que são recorrentes. Como que você enxerga esse fim de semana na W? E levando em consideração que a gente teve, Agatha, nos últimos anos, um aumento muito significativo na audiência da WNBA, o que você espera, falando em termos de audiência e visibilidade, neste ano? Levando em consideração, né, as ausências, mas também no que vem crescendo nos últimos anos. Lembrando que o jogo acontece no sábado, mas na sexta-feira a gente tem, né, os 3 pontos, a gente tem o desafio de habilidades, enfim, assim como acontece na NBA, para quem não está acostumado, acontece na W também. Tem na sexta-feira, tem no sábado o jogo efetivamente, que tem aí, né, o embate entre duas equipes com duas capitãs que como a Agatha acabou de falar, a Caitlin Clark que não estará, além dela, outras do próprio time da Clark não estarão. Já já a gente passa as titulares e as reservas de cada time, mas como que você vê a possibilidade de visibilidade, de audiência desse All-Star, levando em consideração esse crescimento que a gente tem tido nos últimos anos? E falando um pouquinho do crescimento da audiência no Brasil, né, Agatha? Porque, como a gente falou, você é comentarista do GOAT agora, o GOAT está, né, transmitindo, inclusive a gente comemorou muito essa novidade, porque você que está aí nos ouvindo agora, só ir lá no YouTube do GOAT para conseguir ter acesso a vários desses jogos. Mas o que você espera em termos de visibilidade e audiência para esse All-Star nesse fim de semana, Agatha? Eu tenho bastante certeza de que vai ser um All-Star com números recordes de audiência, de pessoas por lá, de pessoas assistindo na TV, de pessoas comentando nas redes sociais e engajando com o tema. De qualquer maneira, ainda acho que vai ser menos do que poderia ser se a Liga tivesse tomado um cuidado melhor, tanto com o calendário, tanto com proteger as superestrelas nesse momento. É a verdade. Durante a época do Michael Jordan e durante muitos anos do LeBron, uma grande preocupação e uma grande reclamação dos outros times era que esses jogadores eram protegidos de certa forma pela arbitragem. Mas esse é o seu produto. Essa é a coisa mais importante que você tem dentro
da sua liga para cuidar. Eu acho que é a única coisa que você pode fazer dentro das regras, né? Dentro das 4 linhas, que é vamos limitar a fisicalidade no geral, para que a gente também possa, de alguma maneira, proteger essas jogadoras. E não foi o que aconteceu. E aí eu não tô falando só da Caitlin Clark, tá? Tô falando de outras questões. Na NBA tem muito disso, né? De os jogadores se machucarem e não irem pro All-Star. Mas eu acho que a W se encontra em um outro momento. É um momento de vitrine, de se mostrar. E não ter Caitlin Clark, não só por ser ela, mas também por ser a capitã de um dos times, né? E de ser a jogadora mais importante do time da cidade que tá sediando esse All-Star, faz muita diferença. De qualquer maneira, vamos falar um pouquinho do time dela, porque não conta só com ela. A primeira escolha que ela fez foi da Aliyah Boston, inclusive sua companheira de time, jogadora de South Carolina, né? Jogou com Dallas Stanley, inclusive com Camila Cardoso. É minha jogadora favorita do Fever e tem feito uma temporada maravilhosa, diga-se de passagem. O que a Aliyah Boston tem para oferecer é muito para esse Fever. Eu acho que eles, inclusive, não estariam nessa posição de tão midiática e bem na temporada se não tivessem a Aliyah Boston para fazer essa dupla com Caitlin Clark, né? São 16 pontos na temporada de média, 8,2 rebotes, 3,6 assistências e 1,3 blocks. Já é a terceira seleção dela para o All-Star Game, de uma jogadora muito proeminente, né? Acho que tem um dos futuros mais brilhantes da liga nos próximos anos. Com ela, para completarem os titulares, temos Sabrina Ionescu, A'ja Wilson e Satou Sabally, que seria, né? Satou Sabally não joga, mas essas foram as seleções originais da Caitlin Clark, que depois, para as reservas, escolheu Kelsey Mitchell, também do seu time, Gabby Williams do Storm, Sonia Citron e Kikiri Afen do Washington Mystics, que são rookies, né? 2 rookies selecionadas pro All-Star Game, primeira vez desde 1999. Além também de Jack Young do Aces e a Kayla Thornton do Golden State Valkyries, que é muito legal, porque é o time iniciante. Gosta desse time, Drica? Eu sei que você não assiste todos os jogos, mas que você conhece as titulares, você conhece. Conheço as titulares. O problema é que das titulares, duas não estão, né? Não poderão estar. Então, ainda, realmente, eu até dei uma pesquisada para saber se a gente tinha aqui, né, a substituta, por exemplo, Temos a Clark. tudo aqui. Quem joga no lugar da Satou Sabally é a Brianna Jones, do Atlanta Dream. Quem joga no lugar da Rhyne Howard é a Brittany Sykes. E é só, por enquanto. Caitlin Clark ainda não, né? Ainda não temos a substituta dela. Cara, assim, é um time que... Me diga se você não iria gostar de ter esse time junto na WNBA. Você acha que esse time poderia vencer a WNBA? Eu acho que vai por aí, né? Vence, pô. Tem aí o MVP, Sabrina Ionescu pra levar a bola junto com Caitlin Clark. Bosta. Imagina. Sabally ali embaixo, é absurdo. A'ja Do outro Wilson, lado, nossa. a questão é que do outro lado também, né, Drica? Vem uma... Olha, nossa senhora. Temos na Fisher Collier, do Minnesota Lynx, principal candidata a MVP nessa temporada, jogando demais, assim, o fino da bola, absurdo o que a Fi tá fazendo e a forma como ela faz, mais do que isso, né? São 24,4 pontos de média, 8,5 rebotes, 3,7 assistências e 2 steals e um bloco e meio de média para ela, que lidera a NBA em vários quesitos e também na tabela, né? O Minnesota Lynx é o primeiro time com apenas 2 derrotas, Drica. Jogaço que a gente vai assistir dessas jogadoras umas contra as outras. E com ela temos Breanna Stewart, Alicia Gray, Onyeka Ogwumike e Paige Bueckers. O que tem feito nessa temporada? Eu vejo os números e fico em choque. Pois é, novata, estreante, já titular, liderando a NBA em alguns mapas de arremesso. E um time horroroso do Dallas Wings, é verdade, mas que tem um bom futuro pela frente. As reservas do time na Fisher Collier são Courtney Williams, do Lynx,
Skylar Jenkins-Smith do Storm, Angel Reese, que não joga no time da Caitlin Clark, óbvio, né? Do Sky, Alicia Thomas do Phoenix Mercury, Kelsey Plum, que tá jogando o fino do fino da bola. Ela e a Alicia Thomas, pra mim, são, sei lá, top 5 jogadoras da temporada, junto com as outras que eu mencionei. Além de Heine Howard, que foi substituída, né, pela Brittany Sykes, como eu já havia mencionado. Esses são os times, eu acho que eles estão bem parelhos, Drica. E, bom, apesar dos desfalques das jogadoras que não poderão jogar, ainda assim teremos um excelente show. Todo mundo tá falando que a cidade já está ficando lotada, os ingressos esgotados, vai ser uma baita festa e uma grande celebração do basquete feminino. Talvez não tão grande quanto poderia, mas ainda assim quebrando muitos recordes, né? Agatha, levando em consideração as ausências que a gente já trouxe aqui das duas equipes, se você fosse apostar em qual dos times você apostaria? Eu vou de... Putz, muito difícil. Eu vou de Tina Fischer-Collier, porque eu quero muito que Paige Bueckers jogue muito bem e... Sei lá, Ela vai... Stewart, né? Tem muita gente do Storm aqui. Vou ter que ir de Tim Collier. Imagina a alegria da Paige Bueckers jogando com jogadoras, né? Que façam ela conseguir jogar num time Pois bom. vai ser capaz dela deixar 50 pontos ali só pela alegria, né? Acho que essa Tulsa Bali não participar me ajuda a decidir mais rápido, porque sou muito fã. Falando agora, Agatha, do que vai rolar na sexta, a gente tem, né, os 3 pontos e o desafio de habilidades. Nos 3 pontos a gente tem a Sonia Cintron, a Alicia Gray, a Sabrina Ionescu e a Kelsey Plum. Quem é que leva, na sua humilde opinião? Sabrina Ionescu. A Kelsey Plum tá jogando muito bem também, mas eu acho que eu vou de Sabrina porque fiz o jogo dela ontem e a mão tá quente e se não fosse isso, ela ainda é a recordista do torneio de 3 pontos. Né? Exatamente, né? Quem não se lembra aí dela e Stephen Curry ano passado? 25 Retrasado? e 27 bolas. Retrasado, né? Ou Isso. passado? Ai, não lembro mais, gente. Retrasado. Minha memória não é boa. No desafio de habilidades, Natasha Cloud, Skylar Jenkins, Alicia Gray, Erica Wheeler e Courtney Williams. Quem você acha que leva? Courtney Williams, a nossa Kyrie Irving. Here. Em quase todos os aspectos, viu? Oh, meu Deus do céu. Agatha Máximo. Inclusive, Ela é doidinha, mas ela é gente... ela é doidinha. Tal qual Kyrie Irving, então ela é Exato. doidinha. Falando em regras, Agatha Máximo, do All-Star, tem algumas mudanças, né, com relação aos últimos All-Stars. A gente vai ter arremesso de 4 pontos, relógio de 20 segundos, substituição tipo de hóquei, assim, né, com a posse de bola e sem lances livres, é isso? Exato. O que mais te chama atenção nessas regras? Que mais te agrada, talvez, levando em consideração que, assim, né? O All-Star é aquela coisa, é um jogo festivo, né? A gente não pode levar tudo em consideração. Então, o que mais te chama atenção que pode agradar ao público? É o arremesso de 4 pontos, né? Que vão ser 4 círculos na quadra. 2 de cada lado. Esses círculos vão ter 8,4 no aro, e cerca de 1,8 dos 3 pontos. Esse é o arremesso de 4 pontos. Aí a gente vai ter o relógio de 20 segundos. Ao invés de 24, a gente vai ter 20 segundos de posse, né? O relógio ali. As substituições ao vivo a equipe com posse de bola pode fazer substituição, tipo acontece no futsal, trazendo aqui para nossa realidade, né? O hockey. Entra correndo. Isso. Ela pode tirar o goleiro, botar na linha. Igual acontece no futsal. Não precisa parar, não precisa nada. Se você só trocar ali. E não vai ter lances livres. Ao invés de mandar a jogadora para a linha de lance livre, os jogadores vão receber o máximo de pontos disponíveis em situações que exigiriam ali o arremesso. Ou seja, um arremesso de 2 pontos, caiu ou não caiu, se foi falta, vai valer os 2 pontos. O que mais te agrada dessas particularidades do All-Star Game? Nenhum para levar para uma temporada regular normal, né? Obviamente, mas assim, para o espetáculo. Eu acho que como é um jogo rápido e um jogo que demanda esse tipo de...
sei lá, verticalidade, rapidez, essa coisa de poder trocar sem pause é legal porque as jogadoras jogam mais, né? Consegue só colocar a pessoa, sei lá, "Ai, vamos fazer um ataque diferente", joga alguém lá na quadra, a pessoa sai correndo depois e senta no banco. Joga alguém. Me agrada essa parte, mas assim, você e eu sabemos que não é o nosso momento favorito da Não. temporada, né? A gente tá lá pelo show, vou assistir porque vai ser muito bacana ver a celebração, especialmente do basquete feminino nesse momento tão legal. Mas também não vou esperando nada que vai mudar minha vida, não, Drica. A gente aqui, não é que somos haters, tá, gente, de All-Star, e não é nem de W, né? A gente não costuma, se a gente tiver outra coisa pra fazer, a gente vai fazer outra coisa, né? É tipo a Summer League agora. Eu não vi absolutamente nada do Celtics, vi alguns highlights, algumas coisas, né, dos meus calouros, até porque essa temporada do Celtics vai ser um pouquinho atípica, mas também não vejo, né? A Agatha também não vê muita coisa. Então, assim, a gente gosta da celebração. Falando em basquete feminino, muito legal. Espero que tenha muita audiência, né? Muita visibilidade, mas assim, né? Para o jogo, para pensar numa temporada, não é exatamente o que a gente gosta de ver. Agatha Máximo, tá rolando muita coisa com relação ao CBA, né? Vamos lá. Explica aí pra galera quais são os seus apontamentos, seus centavos em relação à CBA e principalmente aos reflexos que tem nas movimentações. Pra finalizar esse episódio, vamos falar um pouquinho de CBA, porque eu acho que volta novamente a essas Sempre, né? problemáticas, né, da W nesse momento. E aí, assim, pra quem tá vindo aqui só por causa da W, não acho que a gente tá criticando só a W, tá? Porque o que a gente mais faz, inclusive, É criticar a NBA. NBA, né? E a forma como os jogadores são tratados em alguns momentos, como apenas produtos e sem levar em consideração a parte humana deles. Mas o que está acontecendo é que as jogadoras optaram por abandonar o atual CBA, né? Elas rejeitaram a primeira proposta da liga, inclusive a Sato Sabali falou que foi um tapa na cara essa primeira proposta. E as presidentas da WNBPA, tal qual Jaylen Brown, é o seu respectivo na NBA, né? São Onyeka Gunki e Sabrina Ionesco. As principais exigências foram salários mais altos, um teto salarial mais flexível, o hard cap na W é ainda pior do que o da NBA, benefícios melhores e mais participação nos ganhos de mídia. Elas acreditam que o novo CBA precisa ser tão transformacional quanto está sendo a liga e as novas receitas, né? Porque se você para olhar o que está entrando, a WNBA acabou de fechar um acordo de mídia de 2,2 bilhões e vai receber 250 milhões por equipe nas franquias que vão ser criadas nos próximos anos. E ninguém se destinou a mencionar se qualquer parte desse valor vai ser direcionado para as jogadoras. Com essa tranquilidade de espírito. Basicamente, ó, a gente vai pegar aqui bilhões e não vai repassar para vocês. Pois é, a Ania Kugum que falou que não faz sentido uma taxa de expansão tão alta sem que haja divisão entre as atletas na liga, especialmente quando a gente se depara com o crescimento financeiro da WNBA. Falei isso na transmissão ontem e vou repetir. Atualmente, as atletas recebem cerca de 20% da receita total da WNBA. Comparado com a NBA, do que os jogadores recebem 50%. É uma diferença proporcional muito distante uma da outra, né? E aí, sobre esses 250 milhões que vão entrar por ano, são referentes às 4 novas franquias até 2030. Cleveland, Detroit e Filadélfia foram anunciadas e somadas às equipes como o Golden State Valkyries, que já entrou, o Toronto, que entra na próxima temporada, e o Portland, que entra na próxima temporada, e o Toronto Tempo, que entra em 2027. Só que, pare para pensar, Drica. A liga vai expandir em 5 anos em 50%. Vai de 12 para 18 equipes, elevando o número de jogadoras de 144 para 216, sem aumentar tamanho de elenco, nem melhorar a infraestrutura. Muitas equipes já estão operando com menos de 12 jogadoras por time, que é o teto, lembrando que na NBA são 15, por conta do teto salarial. E isso
prejudica ainda mais as equipes no tocante às lesões. É aquele grande full circle, né? A liga não deixa você ter um cap alto, você diminui o número de jogadoras que já é baixo, as jogadoras que jogam um dia sim, um dia não, e eventualmente elas se machucam. O calendário está apertado, os jogos estão concentrados, essas lesões estão mais recorrentes, e aí uma das outras exigências desse novo CBA é que os rosters sejam mais amplos, de pelo menos 14 jogadoras. Que os voos não sejam mais comerciais de forma permanente, lembrando que as jogadoras voavam no comercial até 2 anos atrás, e que as jogadoras tenham melhores benefícios médicos e também licença maternidade. Se a gente olha hoje para o final do CBA, a gente está um pouco mais de 100 dias antes do término dele, que é dia 31 de outubro. E se até lá nada for decidido, existe um risco real de paralisação. Um pouco parecido com o que aconteceu lá na bolha, né? Nas duas ligas, por motivos diferentes, mas se elas não aceitarem o CBA, me parece que as jogadoras estão muito dispostas a realmente fazer uma espécie de greve. E aí eu decidi fazer uma conta, Drica, de aumento de renda na W, né? Porque se a gente pensa que o acordo de mídia vai render 200 milhões por ano em média, e no formato atual as jogadoras recebem de 10% a 20% da receita da liga, que fica por volta de 20 a 25 milhões anuais do pacote total, com as taxas de expansão, que serão 1 bilhão somando tudo, e usando essa projeção das duas coisas juntos, um novo teto ajustado seria de por volta de 4 a 5 milhões por equipe. O teto atual da WNBA é de 1,5 milhões. Você precisa encaixar 12 jogadoras num teto de 1,5 milhão. Lembrando que o salário máximo é $220 mil anuais hoje. É o que Breanna Stewart ganha, $20 mil por mês. Para refletir, obviamente, toda a parte de Supermax e melhorar um pouco essa parte do hard cap. Esse ajuste, se ocorresse através das receitas de mídia das novas franquias, aumentaria a capacidade salarial para mais ou menos 80 a 90 milhões por temporada na liga, né? Com as jogadoras podendo receber um máximo aí de por volta de 500 mil, meio milhão. Então, assim, não é loucura, é um aumento de cap, mas eu acho que, assim, se todo mundo tá ganhando dinheiro e as jogadoras não têm, alguma coisa tá essencialmente errada com a WNBA. É mais do que certo as jogadoras se recusarem a aceitar menos do que elas merecem e, inclusive, paralisarem a liga se não chegarem a um acordo, porque é muito dinheiro que tá entrando, Drica. É muita grana que não está sendo repassada, né, Agatha? E eu acho que nada mais justo do que existir uma paralisação caso não haja aí um acordo entre as partes, porque lá na bolha, você inclusive citou a bolha com relação, né, ao CBA da NBA. Na bolha, todo mundo deve se lembrar que a gente viu estruturas muito, mas muito dissonantes do que era a bolha da NBA e do que era a bolha da WNBA. Assim, era um negócio completamente absurdo. Agora, a gente está falando de quê? 5 anos? Foi, né? A bolha foi em 2020, mais ou menos 5 anos. A quantidade de valores, de visibilidade, de audiência que a WNBA ganhou nesses 5 anos é assim, ó, impensável que esse repasse não seja minimamente feito, né, para as franquias, para as jogadoras, enquanto, como a Agatha disse, a gente vai ter aí um aumento de 50% no número de franquias. Não é, assim, é impensável que os valores permaneçam no mesmo patamar, né? Agora, Agatha, levando em consideração o que já foi dito em relação a isso, da primeira negativa, você enxerga a WNBA indo em um caminho de aceitar as exigências que estão sendo colocadas à mesa, ou você acha muito plausível que vai chegar ali em outubro e a gente vai ter que estar aqui discutindo uma paralisação e uma forçação para que o mínimo seja repassado a essas jogadoras? Olha, eu gosto de acreditar que isso não vai acontecer. Eu gosto de acreditar que
a WNBA como liga e como empresa vai entender que o seu maior produto são as jogadoras e que são elas que precisam ser bem pagas para continuar. E olha pro vizinho, sabe? A NBA tá aí apertando o cap, mas tem jogador que vai receber 70 milhões, assim. É uma liga que entendeu há muito tempo quem é que precisa receber o dinheiro, basicamente, né? Então, é algo que a W precisa fazer, óbvio, com responsabilidade. Não dá, vamos botar o teto aí de 20 milhões então, já que ganhou 1 bilhão. O que é 20 milhões? Eu acho que não é esse o caminho. Mas é preciso uma atualização. Se você parar para pensar que a Breanna Stewart, MVP, campeã da W, recebe $20 mil por mês para ser uma estrela da WNBA, as coisas estão muito desconexas. Enquanto a mídia tá pagando 1 bilhão para passar ela, né? É muito estranho, é muito difícil e todas essas jogadoras da WNBA ganham mais na Europa quando estão em off-season, ganham mais na Rivalry, que é a nova liga criada, inclusive, pela uma das criadoras é a Breanna Stewart, e a Caitlin Clark falou, quando elas ganham a Commissioner's Cup e elas entraram em live, a Caitlin Clark fala, Cat, faz alguma coisa, porque a gente vai ganhar mais com o prêmio da Commissioner's Cup do que a gente ganha com o título e com os salários. E, que é 1 milhão, né, de prêmio. É uma loucura. É muito difícil de pensar em futuro sem falar num pagamento justo dessas jogadoras. Então, assim, todo o meu apoio se tiver que paralisar. E se a liga quiser continuar, vai precisar tratar muito bem essas jogadoras. Me parece que, pelo menos as mais midiáticas, estão dispostas a colocar cara a tapa para fazer isso acontecer. Exatamente, né? A gente já falava o quanto é absurdo essas jogadoras terem que, durante a off-season, que deveria ser ali o período de férias, o período de reabilitação, enfim, elas basicamente terem que jogar em outras ligas, né? Chinesas, enfim, mundo afora, porque elas não recebem o que elas deveriam receber na WNBA. Agora, quando você adiciona isso, o tanto de dinheiro que está sendo injetado sem que isso seja repassado, mais absurdo ainda, né, Agatha? Então, assim, não está distante essa paralisação e eu acho que, assim como você, completamente favorável. Porque se precisar forçar, vai ter que forçar. E aí a NBA, a WNBA vai ter que repensar como trata, né, o basquete feminino e como trata as jogadoras que trazem um retorno tão grande para a liga, em detrimento de ter que ficar praticamente aí, né, se arrastando para exigir o mínimo, né, Agatha? Alguma consideração final, minha amiga? Aliás, passe aí a sua agenda de jogos da semana que vem. Estarei no All-Star Game, né? Estarei no Olha aí. All-Star Game, sábado, às 9 horas da noite, no canal Gold, ao vivo com imagens. Estarei lá, falaremos das principais jogadoras e você, que ainda não teve tempo de assistir WNBA, está aí o melhor momento do ano para fazer isso, para conhecer a jogadora que pode se tornar sua jogadora favorita. Então, estaremos por lá no sábado, Drica. Tá aí, então, sabadão, 8h30 da noite, no horário de Brasília, o jogo do All-Star Game da WNBA. No próximo episódio, a Agatha passa aí a agenda dela, porque a mulher agora trabalha muito, comenta tudo que é jogo. Então, você vai ali, assiste o All-Star, se apaixona, para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não assistiu. Depois volto aqui no próximo episódio para ver a tabela aí da Agatha Máximo, onde ela estará comentando os próximos jogos. Agatha, é isso então, né? Fiquem aí com essa aula, não, com essa indicação do que será o All-Star Game da WNBA. Tivemos a bomba de Damian Lillard no meio do caminho. É sempre legal quando a gente tá gravando e sai umas coisas assim, né? Que Acontece bastante, inclusive. acontece com frequência, especialmente nessa época, né? Que é a época de movimentação. E a gente volta aí na próxima semana, ver se vai ter mais alguma bomba, né? Durante os próximos dias aí. Imagina o Westbrook volta, só de inveja. Ah, tinha gente soltando aí a fake news de LeBron James no Dallas Mavericks, né? Então, vamos, vai que, né? Mas a gente volta então na semana que vem, né, Agatha? Pra falar aí de mais alguns temas. Off-season rolando, às vezes a gente vai dar um tempinho por aqui também, porque, né, off-season só tá rolando Summer League. Você assistiu algum jogo da Summer League, Agatha? Eu vejo partes, assim, às vezes eu deito na cama, sei lá, vou ler. Aí eu ponho de fundo e assisto uma coisinha ou outra. Tem um craque lá no meu time, Brooks Barnhizer, bigodudo estranho.
Pegou Muito tudo. craque da bola, tá? E assisti alguns jogos também do Brownie, que tem melhorado e evoluído bastante. Mas assim, nada de lembrar quem ganhou, sabe? É, Aquela coisa só pra assistir, ver os jogadores mesmo. não é o nosso momento, né, Agatha? Em outubro a gente volta a assistir jogos, efetivamente. Então é isso, semana que vem a gente volta, não se esqueçam, sábado, 8h30 da noite, lá no Gold. Agatha Máximo comentando o All-Star Game da WNBA e a gente volta na semana que vem. Um beijo e é isso.